Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no meu canal da YouTube para gravar um estudo bíblico sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender aqui o estudo básico que fala como conhecer a Bíblia, né? Vamos lá no princípio de tudo, como tudo começou, né? Então, a gente vai ver aqui que a Bíblia, ela é um livro sagrado, né? Não é um livro qualquer que a gente lê e entende da nossa forma. Não, nós temos que entender a palavra de Deus pela inspiração do Espírito Santo. Aqui a gente vai ver o estudo que fala sobre a própria Bíblia, né? Aqui fala que a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. É composta de 66 livros, escrito por cerca de 40 autores, das mais variadas em cultura e origem, ocupação. Então, aqui fala que no período de 1.600 anos, milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contida. Por abraçarem essas verdades, blasfêmios se tornaram reverentes. Ébrio, que é pessoas que bebem, se tornaram sóbria. Criminosos se tornaram confiáveis. Ladrões se tornaram honestos. Adúlteros se tornaram puros. E o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então, aqui a gente viu que a Bíblia, ela é um livro que tem 66 livros dentro da Bíblia, né? Por isso que fala uma pequena biblioteca. E aqui fala que 40 pessoas escreveram a Bíblia em período e tempo diferente. Nenhuma dessas pessoas se conheceram. Cada uma fizera a sua parte no seu tempo determinado. Então, o tempo que levou a Bíblia para ser escrita foi um período de 1.600 anos. E a Bíblia já é um livro tão diferente que faz mudança na vida de pessoas, como a gente acabou de ver aqui na introdução, né? E aqui a primeira pergunta fala assim: como Jesus considerava a Bíblia? Em João 17:17 nos confirma que Jesus considera a Bíblia como sendo verdade, porque ele fala assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, o Senhor Jesus aqui, ele tem a Bíblia como sendo um livro verdadeiro, né? E aqui fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, andamos nas trevas, que o pecado nos trouxe. Embora o mundo contemporâneo seja relativista quanto aos ensinos bíblicos, ela não deixa de exercer o seu poder transformador e santificador na vida do leitor. E aqui fala: seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, e aqui em Isaías 40, versículo 7 também tem versículos confirmando que a palavra de Deus realmente é verdade e ela serve para transformar a nossa vida. E aqui fala na pergunta 2: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessita para entendê-la? E aqui tem uma passagem de Atos 8, do 28 ao 31, que vai falar sobre o que a gente precisa
para entender a palavra de Deus, porque a gente não entende ela como a gente lê. Então, vamos ver o que precisamos para a gente entender. Aqui em Atos 28, do 28 do 20, Atos 8, não é 28, perdão, tá? Passei aqui uns livros a mais, mas vamos voltar lá. É Atos 8, 26. Atos 8, 26 fala assim. Vamos ver? O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vieram adorar em Jerusalém. Tá, o que isso tem a ver? Vamos ver. Estava de volta, assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e o acompanha. E correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendem o que vem lendo? E ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou a Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, aqui, se a gente continuar lendo aqui o contexto de Atos 31, aqui a gente vai ver que realmente ele era um superintendente, quer dizer que ele era um mordomo, né, que cuidava de todos os tesouros da rainha. Mas da palavra de Deus ele não entendia completamente nada, então precisaria da ajuda do Espírito Santo para fazer entendê-lo. Então Deus o enviou através de Felipe, que era um dos discípulos, para que fosse até ele explicar o que ele estava lendo. E aqui, continuando a história, ele entendeu a entrega de Jesus por amor de nós na cruz. E ali ele entendeu a mensagem e logo em seguida ele aceitou. Mas para ele entender, alguém precisava explicar. Então, Felipe foi usado pelo Espírito Santo para levá-lo a mensagem. Então aqui a resposta qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? O que necessita para entender? Para entender, alguém precisa explicar. Então, alguém precisa explicar para a pessoa poder entender. Qual é a maneira correta de se estudar a Bíblia? Aqui, em Isaías 28, 10, fala que nós deveremos comparar texto que trata do mesmo assunto. Devemos buscar outras passagens que explicam o assunto. E o jeito correto de estudar a Bíblia é buscando um pouco aqui, um pouco ali, que fala sobre a mesma passagem que a gente está lendo. Então, precisamos realmente examinar a Bíblia. Não é só ler por ler, mas sim examinar para que a gente possa entender com a ajuda do Espírito Santo. E aqui fala: ao estudar a Escritura, devemos lembrar que a Bíblia é sua própria intérprete. Não precisamos de intérprete para interpretar a palavra de Deus, porque ela se interpreta sozinha. A abordagem moderna de interpretação bíblica é humanista, então é coisa do ser humano. É racionalista, insistencialista e relativista. Então, quer dizer que tudo é o ser humano que coloca essas citações, porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. A gente lendo e buscando a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar, a gente vai entender. Neste modelo, destaca-se a pluralidade religiosos, que aceita todas as interpretações e manifesta indiferença contra o princípio e as doutrinas.
comprometendo a unidade e os princípios bíblicos. Ao estudar uma eterna, considere todas as passagens que trata do assunto para ter a visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto. As passagens de déficit deve ser entendida à luz das passagens claras. As passagens que a gente vê que é mais difícil, o que a gente deve fazer? Buscar outra passagem para poder entender. Bom, essa aqui está muito difícil, eu não estou conseguindo entender. Vamos lá buscar outro assunto para que a gente possa entender o que está falando aqui. Então, a gente precisa o quê? Buscar versos, mais versos, passagem, mais passagem, para a gente poder entender realmente o que a palavra de Deus está nos falando. E ali, se a gente não entendeu, oremos ao Espírito Santo, busquemos ajuda, entendimento, aí a gente volta lá e lê de novo até que Deus nos ajude e o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que a gente possa entender. Então aqui fala assim, que benefício, na pergunta 4, que benefício recebe os estudantes das Escrituras? Em João 5,39. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. E a vida eterna, testifica de Jesus. Por que a vida eterna testifica de Jesus? Porque foi Jesus que veio até aqui na terra, nesse mundo de pecado, para morrer na cruz, carregando todos os nossos pecados, para que hoje a gente tivesse a disponibilidade da vida eterna, né? Então, através da Bíblia encontramos a vida eterna e a vida eterna testifica de Jesus, porque Ele é o autor da vida. Só através deles alcançamos a vida eterna. Aqui fala que Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página revela o seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo, encontramos o caminho da salvação, viu? O principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação. Então, esse é o plano de Deus, que a gente estude a Bíblia. É para que a gente encontre o plano da salvação. Que ela nos dá por meio de Jesus. A expressão examinar as Escrituras refere-se ao Antigo Testamento. E os discípulos deviam crer em todo o que a seu respeito estava escrito na lei. Então, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aqui fala que devemos estudar toda a Bíblia como regra de fé, porque só assim a gente vai encontrar o significado do plano da redenção que o Senhor Jesus fez por nós. Se a gente não estudar o Velho Testamento, a gente não vai entender o Novo. Então, por isso a gente tem que estudar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira. Não podemos tirar nada da palavra de Deus, precisamos estudar ela por completo, para que assim a gente possa entender qual que foi o plano de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa realmente aceitar a Bíblia completa como regra de fé na nossa vida. E aqui fala, a gente acabou de ver aqui que através da Bíblia encontramos a vida eterna e a vida eterna testifica de Jesus. No 5 fala assim, que outros benefícios práticos advém de examinar a Bíblia? João 16:30, João 16:13 e 8:32 fala que o Espírito Santo guia-nos em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Então, o Espírito Santo nos traz a estudar a Bíblia, e aí depois que a gente conhece a Bíblia e os planos de Deus para a nossa vida, a gente é liberto. É liberto do quê? De todo o engano que o mundo hoje tem. Então, se a gente estuda a Bíblia, a gente aprende tudo que está escrito, então a gente é liberto das mentiras, das enganações, entendeu? Porque a verdade é a Bíblia. Então, a gente conhecendo ela, a gente vai ser liberto de todas as mentiras, que hoje o mundo está completamente envolvido.
São muitas religiões que não pregam a Bíblia. Então, isso a gente tem que ficar muito esperto. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus, buscando texto sobre texto, examinando de verdade para a gente aprender. E aqui fala: embora todas as pessoas aceitem as verdades contidas na palavra de Deus, elas estão disponíveis a todos os que a buscam a conhecer a verdade, a todos que a buscam conhecer a verdade e conhecer o próprio Cristo, que implica em amar e obedecer e honrar e seguir fielmente os seus ensinos. Esse conhecimento resultará em uma mudança radical, em uma nova visão do mundo e de si mesmo. Isso é uma exigência, porque define que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e porque diz que a verdade deve ser praticada por nós. Então, quando a gente aprende, estuda a palavra de Deus e a gente aprende tudo que está escrito aqui, a gente começa a colocar em prática na nossa vida. Então, o que acontece? E a nossa vida começa a mudar em tudo, a partir do dia que a gente conhece todas essas verdades. Então, como a gente viu aqui, né? Aqui a Bíblia nos leva a aprender tudo que está contido. E aqui a verdade deve ser praticada quando a gente aprende. E ali se resulta no quê? Numa mudança de vida. Aqui fala, na pergunta 6, quem foi que dirigiu aos profetas escreverem a Bíblia? Né? Aqui 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21, vamos ver aqui. Aqui, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, aqui a gente viu que a pergunta foi: quem dirigiu os profetas a estudarem, a escreverem a Bíblia? Então, em 2 Pedro 1:21, fala que foram homens santos, homens escolhidos por Deus. Eles foram dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou, então eles escreveram. Então, isso aqui a gente, mais uma vez confirmando aqui, que a Bíblia é um livro sagrado, né? Que é a inspiração de Deus. Então, foi Deus quem inspirou os profetas a escrever a Bíblia. Ele falou e eles escreviam. Eles falavam e eles escreviam. Porque no Antigo Testamento, como Jesus ainda não tinha vindo, Deus se manifestava com os homens. Ele falava em sonhos, através de mensageiros, que são os anjos, né? Para levar a mensagem até aqueles profetas e falar para eles o que deveria acontecer e o que deveria ser escrito. Então, ali os profetas iam escrevendo. E também através de visões. Os profetas tinham visões do céu, Deus falava para eles o que eles deveriam escrever. E ali eles foram escrevendo a Bíblia. Então, por isso que a Bíblia levou um longo período para ser escrito, de 1.600 anos. Mas, graças a Deus, hoje nós temos ela na mão para que a gente possa ser guiado por ela. E então, aqui na pergunta 7, fala quanto dos textos bíblicos é inspirado por Deus. Em 2 Timóteo 3,16, a confirmação é: toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Então, quer dizer que a Bíblia, ela é útil na nossa vida para tudo. Então, fala aqui, ó, segundo este texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. A aceitação da Bíblia como livro inspirado é um ato de decisão e fé. As evidências de que toda a Escritura é inspirada por Deus pode ser confirmada pela a unidade entre seus escritores.
e a arqueologia e as profecias e as vidas que foram transformadas após o estudo e a compreensão da palavra de Deus. Então, tudo isso confirma que a Bíblia é um livro santo, né? Que realmente foi inspirada por Deus, porque senão não mudaria a nossa vida para o bem, mas sim para o mal. Então, como Deus é um Deus de amor, quando a gente aprende a palavra de Deus verdadeira, com certeza a nossa vida é transformada. E aqui fala que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos. Êxodo 31:18. Tá, a gente acabou de ver que toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas tem uma parte aqui que está falando que não foi inspirada, que Deus não inspirou para que os homens escrevessem. Está aqui em Êxodo 31:18. Fala assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Alguém sabe que tábua é essa? Mais na frente a gente vai confirmar que esta tábua que está falando aqui, ó, a lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedra, escrita pela sua própria mão. Perceba a santidade da lei do Senhor. Ela é a representação do caráter divino e deve ser considerada nas mais altas estimas. Ao obedecê-la, reconhecemos a sabedoria, a soberania do Senhor em nossa vida e mostramos nossa disposição em sermos fiéis. Então, aqui a gente vê o que está escrito em Êxodo 20. Está escrita a lei de Deus, que ele escreveu com a sua própria mão, que é o quê? É o seu próprio caráter. Os 10 mandamentos. Essa é a única parte da Bíblia que Deus não inspirou os profetas para escreverem. Ele mesmo escreveu com sua própria mão, porque isso mostra a soberania eterna de Deus e o seu próprio caráter. Então fala que nós, ao obedecer os 10 mandamentos, reconhecemos que a soberania do Senhor em nossa vida, e demonstramos a nossa disposição em sermos fiéis a Ele, guardando os seus 10 mandamentos. E aqui fala, na pergunta 9, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Em Malaquias 3:6, fala aqui o Senhor: eu sou Deus e não mudo. Por isso, vós, ô filho de Jacó, não sois consumido. Então, Deus está confirmando aqui que ele não muda. Por que ele fala filho de Jacó? Porque nós somos descendentes de Jacó. Então, se Deus voltasse atrás, nós já teríamos sido consumidos. Muitos hoje falam assim que quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei. Isso não é verdade, porque a lei foi escrita pela própria mão de Deus e em 2 tábuas de pedra para que isso pudesse ser eterno. Então, Jesus não aboliu a lei de Deus na cruz. E porque lá mostra Deus como criador do universo. E aqui ele está falando que ele é Deus e ele não muda. Então, se ele não muda, então significa que nada na palavra dele pode ser mudada. Aqui fala, o sábio Salomão declara que toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Viu? Quando a gente coloca algo que não está na palavra de Deus, a gente é chamado de mentiroso. A palavra de Deus não deve ser alterada. Os seus escritos e significado e propósito deve ser estudado com oração e cuidadosamente guardado e seguido pelos cristãos. Então aqui fala que para estudar a palavra de Deus nós temos que
estudar em oração, buscando a ajuda de Deus, porque isso não é um livro qualquer que a gente vai pegar nas mãos, mas é um livro sagrado, inspirado por Deus. Então, por isso que a gente deve orar. Toda vez que eu venho aqui abrir a palavra de Deus para estudar para vocês, eu faço uma oração antes, para que Deus possa me ajudar a poder falar do amor dele para vocês, ok? Então, vamos aqui continuando o nosso estudo. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João, aqui ficou uma passagem para trás, no qual aqui eu parei para explicar, mas tem mais duas passagens aqui, porque como eu li aqui Malaquias 3:6, ficou Apocalipse 22, 18 e 19. Deus está falando aqui que ele não muda, né? Então vamos ver aqui a passagem de Apocalipse, para depois a gente ir para a última passagem que tem aqui. Apocalipse 22. O último livro da Bíblia. Apocalipse 22, 18 e 19. Fala assim: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acha escrita neste livro. Então, aqui Deus está confirmando aqui que não podemos tirar e nem acrescentar, porque se tirar, se acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas que está escrito no livro de Apocalipse, na vida de quem o tirou. E se alguém acrescentar, também o seu nome vai ser riscado do livro da vida, e você não vai fazer parte da salvação eterna. Então, das duas formas, teremos castigo se mexermos no que Deus deixou. E aqui fala assim: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17, Tiago 1:22. Fala assim, que quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente pratica os ensinos da Bíblia, somos chamados de bem-aventurado se a gente praticar esses ensinos na nossa vida. Então, a gente aprende, a gente põe em prática e a gente vive tudo que a gente aprende da palavra de Deus, porque para que a gente possa se tornar uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de paz, confiante, cheio de esperança. Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, nós encontramos isso dentro da palavra de Deus: esperança, felicidade, harmonia, amor no coração e muitas outras coisas boas que só recebem aqueles que estudam a palavra de Deus e praticam os seus ensinos nas suas vidas. Aqui fala que nessa declaração Jesus apresenta a fórmula do crescimento espiritual. A felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus e expressar em sua palavra e obedecê-la. O problema de muitos crentes é que não se aplica aos estudos dos princípios bíblicos e por isso não sabem o que Deus espera deles. Então, Deus está falando aqui que muitos, por não conhecer a palavra de Deus, não sabem o que Deus tem preparado para a vida de cada um deles. Então, fala que nós devemos estudar a palavra de Deus, porque religião tem um monte, mas será que em todas elas tem Deus? Será que em todas as religiões Deus está lá? Então, para a gente saber disso, a gente precisa estudar a palavra de Deus, para a gente poder aprender e ver realmente se Deus habita em qualquer lugar ou não. E aqui foi mais um estudo de número 1. Eu tenho um
canal na YouTube, que eu vou fazer esses estudos aqui uma vez por semana e vou estar pondo lá também. Vai ser colocado hinos e outros tipos de estudo também vai ser colocado lá. E você siga, curta e compartilhe com as outras pessoas, porque nós estamos aqui para isso, para tudo que a gente aprender da palavra de Deus, a gente compartilhar com as outras pessoas, para que elas também encontrem o caminho que leva à salvação. E aqui tem umas pequena pergunta aqui, que é um compromisso de fé. Aqui é para quem está do outro lado. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé na sua vida? Você quer dedicar tempo a cada dia para estudar a palavra de Deus? Você fará o possível para colocar em prática os seus ensinos em sua vida? Então, são perguntas de Deus para você, tá? E aqui é uma pequena reflexão que fala assim: sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientados. Precisamos compreender e aceitar a relação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou. Então, Deus